E aí, Rasta? Esse é o canal Barru, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou reagir aqui à coletiva do senhor Renato Paiva após o jogo Bahia e América Mineiro, onde o Bahia conseguiu seu triunfo aí em 3-1. Vamos ver o que foi que o senhor Renato Paiva falou. Boa noite, Paiva. Pela atuação e a forma regular que ela aconteceu, é um jogo para estabelecer um novo padrão para o Bahia, para manter esse nível de atuação, para manter esse jeito de jogar. É um jogo onde um jogador complicado que não chega hoje teve. O time parecia mais entrosado, mais equilibrado, tanto do ataque e defesa, e por isso o resultado positivo? Boa noite. Não. É um jogo na linha de muitos que fizemos aqui. Apesar de tu dizeres que a gente não tem uma ideia de jogo, e o América Mineiro é que tem, é uma forma de, quando tu dizes que a equipa não tem uma ideia de jogo, é um elogio para mim. E, portanto, dizer que, de facto, a equipa tem uma ideia de jogo, tem feito jogos muito bons, e mais, e queria falar sobre isto, o massacre que sofremos com o São Paulo traduziu-se em 13 remates do Bahia no golo do São Paulo, só que só acertámos 2 vezes no golo, mas tivemos 13 finalizações contra 16 do São Paulo, que de facto acertou 10 na baliza, e o Marcos fez uma grande exibição. E eu acho piada, quer dizer, não acho piada, é que quando o Bahia faz exibições em que falha golos e os goleiros fartam-se defender, diz-se que o Bahia é ineficaz. Quando o Marcos faz um monte de defesas, o Bahia não sabe defender. E, portanto, como eu tinha dito ao Marinho, estão sempre a puxar o negativo em vez de puxar o positivo. É um muito bom jogo da minha equipa, na linha de muitos outros que fizeram aqui em casa. E, portanto, uma vitória importante, 3 pontos, continuar a trabalhar. O senhor Renato Paiva, você vê que ele estava com um cangote grosso, né? Ele puxou ali o celular, foi armado para essa coletiva, estava com bastante coisa engasgada ali na sua garganta para poder despejar na frente ali dos repórteres. Você vê que o repórter fala para ele que sobre a questão de padrão de jogo, e ele fala que é um elogio para ele quando diz que ele não tem uma ideia de jogo. Como assim? Como assim, senhor Renato Paiva? E dizer também que o Bahia fez um jogo na linha de outros jogos que já fez aqui na Fonte Nova também é uma brincadeira, porque a gente não viu o Gilberto fazer o que o Cicinho fez muitas vezes na lateral direita. A gente não viu o Camilo Cândido fazer o que o Juan Chaves fez na lateral esquerda durante dezenas de jogos. E então não é uma exibição semelhante ao que aconteceu no jogo, nos outros jogos do Bahia. Então, o senhor Renato Paiva, ele estava ali com bastante ódio no coração, apesar de ele não ter vindo todo de preto aí, também uma das coisas que a torcida até falou muito durante o jogo, de que dessa vez ele não entrou em campo de preto. Acho até que ele se resguardou para isso e veio ali, apesar de vir de branco, mas não veio na página, não veio com muito ódio no coração. Vamos continuar a ver o que é que ele falou. Paiva, eu gostaria de que você falasse. Boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouco da apresentação dos laterais, Gilberto e do Cândido, a importância deles no jogo de hoje. São 2 jogadores de muita qualidade, são 2 jogadores que nós quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como o Bahia e como o Cicinho, têm qualidade e, portanto, crescer e ajudar a equipa. Portanto, em termos ofensivos são muito fortes, em termos defensivos estiveram bem. Vamos seguir a tentar jogar desta forma. Não sei se isto vai ser uma continuidade ou não. O Campeonato Brasileiro não dá asa a continuidades. Às vezes uns ganham, outras vezes outros perdem. Hoje, quando toda a gente esperava que o São Paulo ganhasse e o Atlético Mineiro não ganhava nos últimos jogos, ganhou. Portanto, o Vasco ganhou pela primeira vez. Enfim, é o Campeonato Brasileiro. Mas são 2 bons reforços. É risível quando ele fala sobre a qualidade do Cicinho, e ele enfatiza isso, né? A qualidade do Cicinho. A gente viu claramente que o Cicinho, quando entra em campo, o Bahia praticamente fica vulnerável na lateral direita. Ele perde uma bola, inclusive, que dá um contra-ataque para o adversário, que não resultou em nada, porque o adversário também é muito frágil ofensivamente. Ele pega uma bola, um passe perfeito, em ótimo
ótimas condições que o Jacaré dá para o Cicinho aprofundar e tentar um cruzamento na área, ele se tropeça e não consegue fazer o cruzamento. Quando faz o cruzamento é fora, é quando a bola já sai ali para o tiro de meta. É claramente um jogador que não deveria ter continuado no Bahia nessa janela. Assim como o Juan Chaves foi emprestado, o Cicinho também deveria seguir o mesmo destino, porque é um jogador que sempre que entrar em campo para substituir o Bahia, vai deixar muito a desejar, e é uma preocupação já para o Bahia, porque o Gilberto sai chorando quando sai substituído, sai reclamando muito lá do calcanhar. Espero que não seja nada, porque é muito azar do Bahia no terceiro jogo do atleta, praticamente, ele acabar sendo lesionado. Espero que nada aconteça, mas o senhor Renato Paiva está querendo justificar a contratação do Cicinho aí. O Cicinho é ruim, sim, não tem qualidade e melhorou ali em alguns momentos, mas mostra muita fragilidade e eu não o utilizaria mais no decorrer da temporada. Vamos ver o que ele continua falando aqui na sua coletiva. Boa noite, Paiva. Boa noite. A situação do Azevedo no banco. Sim. Posicionamento tático ou outra coisa? Viu o jogo que o Rezende fez. Jogo mais ofensivo, o Nico, em questões de cansaço, tem feito os jogos todos. Notámos que nos últimos jogos tem perdido muita bola, tem falhado muito passe, e o Rezende dá-me um critério ofensivo diferente do Nico, só isto. Ele aqui fala sobre a questão do critério ofensivo que o Rezende dá melhor do que o Azevedo. Se ele me dissesse apenas que ele não utilizou o Azevedo por questões de minutagem mesmo, por ele estar mais cansado, e é verdade que o Azevedo estava errando mais passes, estava começando a diminuir muito a sua performance, isso é muito verdade, e ele ter utilizado o Rezende por esse critério só já estaria satisfeito. Agora dizer que o Rezende no critério ofensivo é melhor, eu acho que o Rezende não fez uma boa partida, não. Há até quem diga, eu respeito, mas na minha opinião o Rezende não deu esse critério ofensivo, foi o responsável pelo Bahia ter tomado o gol numa falta irresponsável que ele fez. Eu acho que ele é um jogador muito lento, inclusive, e eu costumo chamar ele de Lerzende, mas o fato é que se ele falou que o Nico estava muito cansado e precisava desse refresco, eu concordo, mas o Rezende não deu essa vantagem toda, não. Acho até que o Tassiano estava também numa situação muito ruim, não comprometeu, mas não ajudou tanto, mas vamos ver se a gente consegue, nas próximas rodadas, ter esses dois atletas performando melhor, tanto o Rezende quanto o Tassiano, que também deixou muito a desejar nessa partida, e contra o Atlético Mineiro, com certeza nós vamos precisar muito desses dois aí, porque vai ser uma partida totalmente diferente. O Bahia não vai ser tão propositivo, ou nem vai ser propositivo, jogando fora de casa, mas vamos ver a coletiva do senhor Renato Pardal Paiva. Renato, boa noite. Boa noite. Bahia consegue um resultado positivo depois de um tempo sem vencer aqui em casa e no Brasileiro também. Mesmo com esse bom resultado, torcida mantém protesto, pedindo a sua saída. Queria saber da sua reação sobre isso. Não tenho reação, é normal quando a equipa está muito tempo sem ganhar, é normal que a torcida peça a minha saída. Mas o que quero dizer à torcida é o seguinte: extraordinário estarem 34 mil pessoas aqui quando nós estamos em zona de rebaixamento. De facto, continuam a surpreender-me, podem continuar a pedir a minha saída, eles e muitos de vocês continuem a pedir a minha saída e a xingar e a assobiar, desde que não façam aos jogadores. E aí eles têm sido fantásticos. Deixar os jogadores jogar, depois manifestar-se, como eu pedi no intervalo e no fim, mas de facto, estando a equipa com estes resultados não positivos, estando em zona de rebaixamento, olhar para este estádio, vê-lo com esta moldura humana e ainda por cima apoiando a equipa, fantástica. A nossa torcida é absolutamente fantástica. Ele fala aqui que é normal a torcida pedir a saída do treinador. Não sei em que sentido ele acha que isso é normal, porque quando você reconhece que os problemas da equipe é o treinador, é que é normal você pedir a saída do treinador. O Vojvoda está lá no Fortaleza, perdeu a quarta seguida, perdeu 4 jogos, 2 dentro de casa, 2 fora de casa, e
até então eu não vi torcedor pedindo a cabeça do Vojvoda com essas 4 derrotas seguidas. Está pedindo até a saída do Marinho, que acabou de chegar, um passo muito ruim que o Marinho deu lá no Vojvoda, deu lá no Fortaleza, que inclusive o Vojvoda está até defendendo o Marinho, mas você não vê o torcedor do Fortaleza pedindo a cabeça do treinador. Então, quando você vê a torcida pedindo a cabeça do treinador, é porque o trabalho do treinador não está sendo efetivo, e o trabalho do senhor Renato Paiva não está sendo efetivo. Esse triunfo foi uma obrigação, a gente tem que comemorar, lógico, tem que comemorar, mas se a gente não vence e não convence, se fosse um triunfo daqueles aos 49 minutos do segundo tempo, o Bahia conseguiu um pênalti, fazer o gol e vencer a partida, era motivo suficiente para a torcida vaiar o time. Era motivo, ia ser muito plausível uma vaia, inclusive. Mas não, o Bahia venceu com autoridade, como tem que ser com um time que está na lanterna da competição. Então, o senhor Renato Paiva está meio equivocado em achar que é normal a torcida pedir a saída do seu treinador só por conta de ter passado muito tempo sem vencer. Isso não é normal, não. A gente pede a saída de quem não está sendo competente. E, na minha opinião, tem muita gente incompetente no Bahia, não só o treinador, mas a direção do Bahia, o diretor de futebol do Bahia, em que ele defendeu, inclusive, o senhor Carlos Santoro, e também alguns jogadores que não ganhou o rumo que deveria ganhar, como é o caso do senhor Cicinho. Vamos continuar aqui para ver o que o senhor Renato Paiva vai falar. Mister, parabéns pelo jogo de hoje, né, pelo triunfo do Bahia, voltando a vencer depois de alguns jogos. Eu queria saber de você como é que você lida internamente e no seu eu dessa informação que surgiu nos últimos dias, que o Bahia poderia trocar de treinador e que o Rogério Ceni seria uma opção para substituir você. Como é que você lida dentro do grupo e no seu pessoal? Olha, vou dizer, primeiro, as únicas notícias que eu tenho é o meu assessor de imprensa que me manda, que está no Rio de Janeiro. Não tenho redes sociais, não vou à internet, tento não ver programas de televisão, a não ser que o meu assessor de imprensa me diga algumas coisas que eu tenho de facto que rebater, porque há algumas mentiras que eu tenho que rebater. E, portanto, aquilo que eu acho é focar, aquilo que eu faço é focar no meu trabalho com os meus jogadores. Não sei se alguém me vai perguntar a reação dos jogadores no segundo golo. Alguém me vai perguntar? Não, pois não, é normal. É normal quando os jogadores vêm todos festejar comigo, é normal que ninguém pergunte. Sabem porquê? É pelo negativo. Porque os jogadores estiveram com o Paiva. Mas é melhor dizer que vem o Ceni, que vem o Bencassese, que o Paiva castigou o Vítor Hugo. Esta semana disse tanta mentira, que eu de facto, a única coisa que eu faço, uma de duas, ou me contamino com isso e me suicido, ou me demito, ou me vou embora, ou então continuo a trabalhar forte, firme, como estamos a fazer, eu e os meus jogadores. E, portanto, é assim, não temos ganho, de facto não temos feito exibições ao nível daquilo que se queria, de facto não, mas também não tem sido tão más. Temos uma ideia de jogo. O Bahia tem uma ideia de jogo que é bem clara, apesar de algumas pessoas acharem que não tem, mas o que as pessoas percebem de futebol ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou treinador. Portanto, o Bahia tem uma ideia de jogo. Às vezes não a consegue pôr em prática, porque os adversários também jogam. Não é? Jogar no Morumbi contra o São Paulo não é fácil, mas a gente quer massacrar o São Paulo no Morumbi. Paciência, eu não consigo entender essas análises, a não ser constantes ataques aos treinadores que aqui sentam, mas não é o Paiva. Todos os outros treinadores que aqui se sentaram foram sempre alvos de ataque. E é uma pena. É uma pena, sabe porquê? Porque a nível nacional eu já recebi muitos elogios. Sport TV, ESPN, a nível nacional elogiam. E aqui, em vez de defendermos o que cá temos, atacamos. É uma pena. Isso aí realmente é um fato, né? A gente sabe como notícia ruim vende mais do que notícia boa, né? Falar mal, falar negativo, expor problemas é muito mais fácil e vende mais, engaja melhor do que notícia boa. Isso é um fato e eu vou dar razão ao senhor Renato Paiva. Isso é uma falha muito grande da nossa imprensa e outra falha também grande, até falando não da imprensa tradicional, mas da imprensa alternativa, é essa questão que ele fala aí, na fala dele, ele diz que é uma grande mentira
que ele tenha castigado o Vitor Hugo. A gente sabe que foi noticiado aí amplamente em várias redes sociais, em vários canais, sobre a questão do Vitor Hugo ter discutido com o senhor Renato Paiva e ele não ter relacionado ele para aquele jogo contra o Corinthians. Acho que foi contra o Corinthians e muito se falou que foi por conta de insubordinação do Vitor Hugo que ele ficou de fora daquela partida. E logo em seguida, no jogo seguinte, o cara é titular e mais uma vez é titular. Então é muito estranho essa situação. Eu não vou dizer que ele está chegando aqui na frente para dizer que para contar uma mentira, falar que quem falou isso é mentiroso sem não ser mentiroso. Enfim, é uma situação muito comum ultimamente, né, nas redes sociais, em busca de likes, em busca de engajamento, as pessoas estarem inventando coisas. Então eu não vou tirar razão aí do senhor Renato Paiva, não. Nesse ponto, o Renato Paiva está certo, até olhando os pós-jogos e as coletivas de outros times do Sul, Sudeste, por exemplo, você não vê tanto a imprensa local desfazendo tanto dos seus, né? A gente desfaz muito dos nossos e isso é uma verdade. Eu estou com o Renato Paiva aí nesse quesito. Boa noite, Paiva. Parabéns por voltar a vencer. E a quanto a gente pode atribuir aos reforços também? Tipo, hoje você só tem o Biel e o David fora por conta de lesão, além do Danilo, que não era titular. Porém, assim, dos que chegaram, qual foi o up que você pode falar dessa equipe com 2 laterais do nível de Cândido e Gilberto e também de um ratão no ataque para a equipe voltar a vencer? Sabes porque é que eu... Olá, Marinho. Sabes porque é que eu não vou responder essa pergunta? É muito simples. Porque enquanto não havia reforços, batia-se no Paiva. Percebes? Enquanto não havia reforços, batia-se no Paiva. Então, se de facto vocês identificam uma melhoria de qualidade, então se calhar é porque estes jogadores faziam falta. É se calhar porque tivemos um plantel limitado até pelas lesões. Portanto, os reforços tentamos, eu e o Carlos Santoro, que somos os mais atacados e os mais visados, nós fazemos uma coisa. Trabalhamos todos os dias, Marinho. Analisamos todos os dias. Depois podemos acertar ou não. É muito difícil ter uma profissão em que se toma decisões. E a nossa profissão é tomar decisões. É muito mais fácil nós sentarmos numa cadeira, agarrar no microfone e falar do trabalho dos outros. Falar do trabalho dos outros constantemente. Criar, tomar decisões, não. Falar dos trabalhos dos outros. É cómodo, eu acredito, tem que se fazer, tem que se fazer, mas nós estamos a tomar decisões. Um treinador tem que tomar decisões, um diretor desportivo tem que tomar decisões. Vamos agradar a todos? Não. Vamos errar? Vamos. Aquilo que nós fizemos foi olhar para o que precisávamos, trazer qualidade, ajudar, esperar que os lesionados venham como estão a vir e tentar ter um elenco mais compacto em termos de soluções, mais equilibrado em termos de qualidade. Ele não responde respondendo, né? Imagine se ele fosse responder, quantos minutos não ia ter essa resposta. Mas quando se está numa posição de vidraça, as críticas são comuns, são críticas que muitas vezes são plausíveis, muitas vezes não são plausíveis, e a ideia é você filtrar o que for útil e o que não fizer sentido você deixar de lado. Ficar levando para o coração é meio complicado, porque aí você também se atrapalha, mas uma coisa é certa, ele defende muito o Carlos Santoro. O Carlos Santoro nunca apanha junto com ele. Aposto que quando o Bahia tiver uma sequência de triunfos, o Carlos Santoro aparece aí numa coletiva dessa para poder fazer gracinha, né? Fazer piadinha e levar os louros. Mas na hora de tomar porrada, ele apanha sozinho. O Carlos Santoro apanha muito, infinitamente menos do que ele, e ele fica aí defendendo. Ele não faça a defesa dele própria, não, fica aí fazendo um papel de trouxa para o Carlos Santoro. Vamos continuar aqui para ver o que é que ele vai falar mais. Boa noite. Costa Filho. Já eram 45 dias sem vencer na temporada, 8 jogos sem triunfos, que agora se transformam em 3 partidas de visibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. A importância de uma vitória de resultado positivo traz para o clube. Como é que o Bahia vai manter essa ideia de jogo que você trouxe agora há pouco, para que continue com esses resultados positivos agora fora de casa diante do Atlético Mineiro? Meu querido, eu não trouxe esta ideia de jogo há pouco, trouxe esta ideia de jogo desde que cheguei. Não tenho a culpa que muitos jogadores tenham chegado aos bocados e que eu na pré-temporada tenha tido 4 reforços para pôr essa ideia de jogo. Esta ideia de jogo está
a crescer e a sedimentar-se em função de o número de jogadores que vão chegando. E chegaram 2 em pré-época. O Ratão e o Gilberto estão em pré-época. O Ratão chegou aqui em 15 dias de trabalho com o Toulouse, quando aqui chegou. Portanto, não há milagres, e eu já disse, não há milagres. Neste aspecto de trabalho consistente, finalmente começámos a ter semanas longas de trabalho, infelizmente, porque fomos eliminados da Copa, mas ter o elenco fechado, ter o elenco pronto e agora daqui continuar a trabalhar. Portanto, como te digo, umas vezes melhor, outras vezes pior. Umas vezes os adversários são melhores, outras vezes são piores, umas vezes os adversários deixam-nos fazer mais coisas, outras vezes não nos deixam, porque o futebol é um jogo de oposição. Aquilo que nós queremos é somar vitórias, e como tu bem dizes, costuma-se dizer, o Bahia está sem ganhar há um monte de jogos, mas parece que o Bahia perdeu os jogos todos. O Bahia tem um monte de empates também. Foi somando, é o que nós queremos. Não, está longíssimo. Estou satisfeito, como disseram que eu estava satisfeito no empate com o São Paulo. Eu, sentado aqui, como os outros treinadores que aqui tiveram, somos alvos muito fáceis. Agora só falta ele começar a falar que o Bahia nos últimos 7 jogos só perdeu uma, né? Só falta ele falar isso. Ele, pelo visto, agora ele deu uma certa cutucadinha aí na direção do Bahia, quando ele fala que não teve culpa de só ter tido 4 reforços em pré-época, como ele fala, né? Então, isso aí já foi uma cutucadinha aí para a direção do Bahia, que não lhe deu os jogadores a tempo, e isso também é muito verdade. A gente vai continuar o campeonato sem um 9, apesar do Mata Baba ter feito o seu golzinho ali, mas teve outras chances que ele poderia ter aproveitado melhor, e mostra claramente que não entende do assunto, pelo menos no Bahia. Se ele já entendeu no passado, é outra história, mas no Bahia ele não está trabalhando como um matador, está sendo mais um mata-baba. E assim, esses jogadores que chegaram para o Bahia agora chegaram realmente muito atrasados. Vamos ver se a partir de agora o Bahia vai realmente repetir 2 jogos no mesmo ritmo que fez esse contra o América. Não aconteceu até então com o Bahia repetir 2. Aliás, contra o Coritiba e o Vasco foram os únicos jogos que o Bahia conseguiu fazer 2 triunfos em sequência. Até agora não aconteceu. Vamos ver se vai acontecer. Jogando fora de casa, domingo, 11 horas da manhã. Sei não, mas vamos tentar. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. Boa noite, Renato. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Renato. Tá. Boa noite, Renato. Parabéns pelo triunfo. Obrigado. Perdão pelo erro aqui. Notou-se hoje que o Bahia trouxe um time mais leve a campo. Não sei se essa foi a sua ideia de fato, mas ao que pareceu para nós, foi um time mais leve em campo, um time com 2 meias de circulação mais rápida pelo meio campo ali para poder quebrar as linhas da defesa, 2 laterais fortes fisicamente, mas que conseguem pelos corredores dar dinâmica, dar velocidade, aceleração e potencializar os jogadores de frente. Com essa energia que chegou nessa janela de transferência, a ideia é que o Bahia imponha aos seus adversários o seu estilo de jogo, ou a ideia do Bahia é se adaptar aos seus adversários com as suas variações, com as suas ideias de jogo, para que você possa atingir o máximo de nível que essa equipe possa te dar? Parabéns, muito boa pergunta. Normalmente o que queremos fazer é 30-70. 30 de adaptação ao adversário, 70 do nosso jogo. Só que isto é o que eu planeio, isto é o que eu preparo, em função das fortalezas e das fraquezas do meu adversário. Só que depois a gente se esquece que o Bahia não joga sozinho. E o adversário tem qualidade, faz-te oposição e às vezes as coisas não saem como tu queres. Portanto, foi uma equipa, obviamente, se tu não jogas com Nicky Rezende, é uma equipa mais ofensiva. E era aquilo que eu obviamente queria. Mas cada jogo tem uma história, cada adversário tem características, cada jogo tem um contexto que nós, lá está, temos que tomar decisões. Às vezes acertamos, outras vezes não acertamos. Hoje a ideia era esta, era uma equipa, como tu dizes. O que é que queres dizer com leve, só para eu me situar? Uma aceleração no balanço. Ok. Uma quebra de linhas mais rápida, É um bocadinho isso. Ter um homem a circular à frente da defesa, ter 2 mais metidos de interiores, é um 4-3-3 puro e duro, mas depois com as suas dinâmicas. Com 2 alas abertos, rápidos, que são alas extremos, pontas, como vocês dizem, muito verticais e muito fortes num contra um, apesar do Ratão em dificuldades, por causa, como eu já disse, da sua pré-temporada. 2 meias criativos, com envolvimentos, com chegada, com rupturas entre central e lateral, entre zagueiro e lateral, que baixem para jogar.
Hoje conseguimos, de facto, aproximar muito daquilo que eu quero enquanto jogarmos em 4-3-3. Pudemos ser melhores que o América, conseguimos ser melhores que o América, apesar do América ter uma ideia de jogo muito melhor que a nossa. Obrigado, boa noite. Isso aí acaba a coletiva. É uma pergunta normal. Eu acho que dificilmente o Bahia vai jogar com o esquema de 4-3-3 contra o Atlético Mineiro. Na casa do Atlético Mineiro, vai certamente voltar para um esquema 4-4-2 ou até pode retornar aquele velho 3-5-2. Eu acho que vai ser um jogo onde o Bahia, sim, vai ser um time mais preocupado com a defesa do que com o ataque, mas não pode ser um time covarde, não, né? O Bahia precisa continuar pontuando e a zona de rebaixamento a gente está fora só por questão de critério de saldo de gols. Então, o retorno para a zona da degola pode ser por diversos motivos. O Bahia pode voltar para a zona de rebaixamento até vencendo sua partida, se caso acontecer o Santos vencer por uma diferença maior que o Bahia de 2 gols. Então, e ainda assim o Goiás vencer também sua partida. Então, mesmo vencendo, o Bahia corre o risco de voltar para a zona. Então, não pode dar mole mesmo para um adversário que a gente considera um adversário difícil. E é isso aí, a gente termina a nossa react aqui, a coletiva do senhor Renato Paiva. Até a próxima. Veloso, fui.